Deus abençoe a sua vida, pastor William Guedes falando contigo. Mais uma vez aqui estamos para podermos estudar sobre depressão. Estamos estudando sobre vida emocional saudável e a depressão faz parte de doenças da alma. É uma das doenças da nossa alma. Tá? No estudo passado, no vídeo passado, começamos aí a falar sobre depressão, falei como que é a origem da depressão, o que causa a depressão na pessoa. E hoje nós vamos ver dois personagens bíblicos, Elias e depois Davi, que estavam com sinais, com sintomas de depressão e o que foi que Deus fez com ele, o que foi que eles fizeram, como foi que eles fizeram para sair da depressão. Eu creio que você que está me assistindo, porventura está com estresse, ansiedade, estafa, angústia da alma, certo? Ou depressão, ou com síndrome do pânico, tudo que eu vou falar aqui serve para você, tá? 1 Reis, capítulo 19, vem a história de Elias, após ele matar 850 homens, certo? Ali que servia a Jezabel e o rei Acabe, 450 profetas especificamente, e 400 sacerdotes. Após matar esse pessoal, esses homens, Jezabel fica sabendo e ela ameaça matar ele, tá? Quando Elias fica sabendo, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 3, diz que ele e seu servo, fugiu. Ele ficou com medo, atemorizou ali, gerou um medo dentro dele, tá? Foi acionado, porque Elias com certeza já tinha passado por todos esses processos aí das doenças da alma, tá? Porque para enfrentar 850 homens, a pessoa tem que passar por uma ansiedade, um estresse, muitas coisas devem ter acontecido com Elias, tá? Porque os sinais aqui, principalmente a partir do versículo 4, os sinais que estavam acontecendo com Elias são sinais de pessoas deprimidas, pessoas com sintomas ou em estado de depressão. Aí no capítulo 19, versículo 3, diz que Elias temeu e ele chegou em Berseba e ali deixou o seu servo. De onde ele estava até esse local foram 2 dias aí correndo, tá? E no versículo 4 diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse versículo 4 aqui dá para nós ficarmos só nele aqui mais de 2 horas, tá? Mas vamos tentar resumir bem breve. Quando ele fala aqui que foi ao deserto, essa ideia, sempre que nós lemos a palavra deserto na Bíblia, tem vários significados. E um deles aqui é local de prova, local de sofrimento, né? Nós, evangélicos, temos um linguajar que quando falamos assim, estamos passando pelo deserto, eu estou falando o quê para o outro? Estou passando por prova, estou passando por luta, não está sendo fácil, porque deserto é um local onde não há as coisas fáceis, né? É um momento difícil, né? Falta água, falta comida, calor, animais e tudo mais, né? Eu estou falando do deserto lá na Ásia, né? Onde Elias estava passando. Caminho de um dia, veio, ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Bom, uma pessoa que está fugindo de alguém com medo, e ele chega ao ponto de pedir a morte, certo? Ele está angustiado, ele está estafado, certo? Ele não está suportando mais o que ele está passando. Quando a pessoa está em estado de depressão, ela chega no seu sistema emocional tão forte que ela não está aguentando mais o que ela está passando. E alguns aí pedem a morte. Chega ao ponto de falar para Deus: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Alguns pedem para morrer. Outros tentam suicidar. E outros chegam ao suicídio, certo? Como uma forma de livrar daquilo que ele está passando. Alguém que teve depressão falou para mim que quando ela pensava na morte, ela já sentia prazer e alívio. A morte, para essa pessoa, obviamente ela não morreu, né? Ela não suicidou, nem tentou, mas ela pensou. E ela disse que quando pensava, já havia uma sensação de prazer e alívio. A gente sabe que, na realidade, não é bem assim se caso a pessoa suicidar, né? E aí, o versículo 4 diz que Elias pediu para ele a morte, ele não estava aguentando mais, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. E ele fala para Deus: Deus, olha, eu não aguento mais, chega, basta, né? Interessante aqui, ó, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, eu estou aqui, eu superei todos, meus pais não fez o que eu fiz, eu não aguento mais. Versículo 5, deitou-se
e dormiu debaixo do zimbro. Bom, essa ideia dele deitar e dormir, com certeza estava cansado, mas o sono em excesso é sintoma de depressão também. Uma pessoa que está deprimida gosta muito de ficar no quarto, gosta muito de dormir, fica com muito sono, principalmente quando começa a tomar os medicamentos para trazer ali um relaxamento. Mas sem o medicamento, como sinal da depressão, é o sono também. Lembrando que dormir bem, não dormir muito, estou falando dormir bem. Certo? Dormir bem faz bem para a alma também. É um dos remédios você curar emocionalmente, psicologicamente e todas as áreas aí, tá? Só um detalhe, só uma observação. Eu ouvi muito falar que café, Coca-Cola, atrapalha você dormir. Na realidade, a cafeína, ela não faz com que você pare ou não durma, tá? É lógico que você misturar café com Coca-Cola, aí sim, né? Você demora a dormir. Mas tem muitas pessoas que estão me assistindo e falam, eu tomo café às 11 horas e eu vou para a cama tranquilo. Tá, a gente dorme. Só que a qualidade do sono não tem, tá? Então a cafeína em excesso, dependendo do horário aí, eu particularmente depois das 6 horas, 7 horas da noite, eu evito tomar cafeína, ou seja, Coca-Cola ou o próprio café. Vamos lá. Então, aqui Elias, já ia falar Davi, né? Elias, né, deitou e eis que um anjo tocou. Presta atenção, olha o anjo ali junto de Elias. Então, você que está passando por depressão, o anjo do Senhor está do seu lado. Deus não desampara o seu. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você pode chegar à depressão? Sim. Outro detalhe importante, Elias era um homem de Deus e teve depressão. Tem muita gente que acha que depressão é coisa do demônio, como eu falei no estudo passado. Eu sei que o diabo, ele quer nos oprimir, ele quer nos estragar por dentro, ele quer nos tirar a paz. E todas essas doenças da alma nos tira a paz, nos tira a fé. Todas essas doenças atrapalham a nossa fé, certo? E aí o que acontece? Nós estamos vendo aqui que o anjo vem, toca em Elias, pede para ele levantar e pede para ele comer. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Presta atenção, o Senhor aqui dando comida para Elias. Presta atenção, você que está com depressão. Não fique sem comer. A alimentação na hora certa, no momento certo, ela é obrigatória para todo ser humano, mas principalmente para você que está passando por depressão. Não fique sem comer. Mesmo sem querer, coma, tá? Mesmo sem querer, coma. Aí diz que ele comeu, bebeu e tornou a dormir novamente. O homem estava muito sono em excesso, né? Estava mole, certo? E aí, mas por quê? Por causa da depressão já estava atingindo ele. E assim a pessoa fica fraca, a forma dela falar muda, o jeito dela mudar acaba. Eu lembro de um desenho animado, me veio a memória aqui, um desenho da década de 80, né? Aquele desenho, o dia, o hora, o azar. Normalmente o deprimido, ele olha o mundo dessa forma, tá? Voltando aqui para o texto, versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor. Presta atenção, essa palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas, tá? Está falando de quem? Jesus. Toda vez no Velho Testamento, você vê a todas essas palavras com letra maiúscula está falando de Jesus, tá? Ele veio, tocou-lhe e lhe disse, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Presta atenção. O que o anjo está falando aqui para Elias? O que Deus está falando para você? Tem muita coisa ainda pela frente, não acabou não, a jornada não. Levanta, levanta. Lembra lá de Efésios 5:14? 5:14. Efésios 5, versículo 14, 15 e 16 diz assim, levanta, ó tu que dorme, né? Levanta, ó tu que dorme, desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, certo? Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando, presta atenção como você vai andar, não como tolo, não como insensato, mas sim como prudente, como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas primeiro, levanta-te, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos. E é isso que o Senhor fez aqui com Elias, tá? E aí o versículo 8 vai falar que
Levantou-se, pois, ele comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, certo? E 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias ficou 40 dias e 40 noites sem comer aqui, certo? Devido ao que ele tinha feito. Presta atenção, quando Elias deixou Deus ali, o anjo do Senhor está curando ele, tá? Deixa eu olhar aqui. E aí, uma observação aqui muito, muito forte, aqui no versículo de número 11, certo? Versículo de número 11, certo? Diz o seguinte, deixa eu ler aqui o versículo 11, não, versículo 10. O Senhor aparece a Elias, versículo 9, e ali ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Elias estava dentro da caverna ali, com medo, apavorado, né? E aí, sai, ponte neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor em um grande forte vento. Então o Senhor vai se apresentar a Elias, e a gente pode ver aqui que o Senhor usa aí corvo para poder cuidar de Elias. O Senhor fez com que as aves pudessem levar alimentação para Elias. Então, quando você está doente, o Senhor preocupa com você. E o Senhor está preocupado com você. Se você que está me assistindo, chegou esse momento agora de ver esse vídeo, é porque Deus está te chamando para poder se levantar, para poder se despertar para essa grande obra. Salmo 142, eu quero falar agora rapidinho sobre Davi na caverna. Davi fugindo aí de Absalão, se esconde na caverna, você conhece muito bem essa passagem, e ali há sinais de depressão na vida de Davi. Olha o Salmo 142. Ao Senhor erga minha voz e clamo, com a minha voz suplica ao Senhor. Ele estava suplicando. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação. Estava passando por tribulação. Lembra que nós estudamos aí no início? O que é tribulação? Problemas externos, tá? Então, qual era o problema que está acontecendo? Perseguição. Saul perseguindo Davi. Por quê? Por causa da inveja de Saul para com Davi. Na mente de Saul, Davi estava querendo usurpar o trono dele, ou roubar o trono de Saul, mas na realidade não era isso, tá? Versículo 3, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. Então, Davi está falando assim, o Senhor sabe que quando a minha alma está triste, o Senhor já sabe o meu caminho, o Senhor sabe tudo que tem para mim, certo? No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Então, Davi está falando, Senhor, o Senhor sabe que estão armando contra mim. Saul, por várias vezes, mandou chamar Davi, falando que não iria mais perseguir ele, e aí tenta matar ele. Por várias vezes, se eu não me engano, 3 vezes aconteceu isso, certo? E Davi aqui está fugindo de Saul e ele já está orando. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi estava se sentindo isolado, só. E esse é um dos sinais de uma pessoa que está com depressão. Ele se sente só. Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para poder ajudá-lo. Versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Olha como Davi estava se sentindo fraco, como uma pessoa depressiva se sente fraca e incapaz, não dou conta, não consigo. Normalmente, a pessoa que está em estado de depressão, ela vem ali, é gerado dentro dela complexo de inferioridade, certo? Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha como Davi, presta atenção, Davi estava olhando para os perseguidores dele e disse que era mais forte do que ele. Davi estava aqui chegando ao ponto de ele não iria conseguir vencer os seus inimigos se ele fosse encará-lo. Quando ele enfrenta os leões e os ursos lá, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, Davi tinha mais ou menos 15 anos de idade, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, o leão vinha, ele matava o leão, o urso vinha, ele matava com as mãos. Aí ele enfrenta Golias, um menino, no máximo com 15 anos de idade, 17 anos estourando, ele enfrenta Golias, um homem experiente, Davi com mais ou menos 1,60 m, Golias com 3 metros de altura, 2,90 m aproximadamente, muito forte, e ali Davi vence Golias. Agora aqui ele está com medo, falando, os meus inimigos é maior do que eu. Golias ele não achou maior,
certo? Agora aqui ele está achando que todos os seus inimigos são maiores. Tira a minha alma do cárcere. Ele está falando assim, tira a minha alma, está presa. Eu estou preso, me ajuda a sair. Então você que está em estado de depressão, ore a Deus, Senhor, tire-me dessa situação. Me ajude a sair dessa situação. Pede alguém que está do seu lado para orar com você, pedindo a Deus para te tirar dessa situação, tá? Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. E o Salmo 116, que é o próximo estudo nosso, é Salmo 116 e Salmo 42. No Salmo 116, que provavelmente aqui é a conclusão dessa história, nós vamos ver o que aconteceu com Davi, tá? Salmo 116, e vamos ver também Salmo 42 ali, os filhos de Coré, certo? Também com sinais de depressão, certo? Vamos orar, Pai? Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Eu quero colocar essa vida que está assistindo, ouvindo, Deus, essa palavra nas tuas mãos. Abençoe ela. Tira essa vida, Pai, desse cárcere. Deus está chamando você, está se sentindo deprimido, oprimido. Sai desse cárcere. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te chama neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. O próximo vídeo será o último vídeo dessa série de vida emocional saudável. Fique com Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.